O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Semana de 26 de agosto de 2021. Astrônomos encontram quebra em um dos braços espirais da Via Láctea. Lançamento de foguete Soyuz e trânsito triplo em Júpiter, entre outras imagens espetaculares. Rover chinês Churong cumpre objetivos e ganha missão estendida em Marte. Pesquisadores descobrem asteroide com a órbita mais rápida conhecida. Confira as dicas de observação do céu de setembro com a Beatriz Iordac. E não perca a nossa entrevista com Charles Duke, astronauta da Apollo 16. Eu sou Salvador Nogueira, o mensageiro sideral, e essa foi a semana no Sistema Solar. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma semana no Sistema Solar, o programa em que a gente aborda o que de mais importante aconteceu na astronomia e na exploração espacial na semana que passou. Hoje, excepcionalmente, não estamos ao vivo, mas ainda assim demos um jeito e estamos eu e meu amigo de fé, irmão camarada, Cássio Barbosa, astrônomo do Centro Universitário FEI, tá de novo com a gente. Bem-vindo, Cássio, boa noite. Ou boa tarde, eu espero enfim. Que sempre. Mesmo que seja falando do passado, mas estamos aí. Ah, você é cadeira cativa, tá aqui direto. Não tem como escapar, Cassião, não tem. Pode mudar o dia, pode mudar a hora, eu caço você onde que for. Estamos aí, vamos lá, então. É isso aí. Um grupo de pesquisadores com importante participação de brasileiros descobriu algo bem estranho em um dos braços da nossa Via Láctea. Uma espécie de quebra. É como se um contingente de estrelas jovens e nuvens de gás, formador de estrelas, estivesse saindo para fora do braço espiral de Sagitário. A estrutura se estende por cerca de 3.000 anos-luz e é a primeira grande estrutura identificada na galáxia com uma orientação tão dramaticamente diferente dos braços. O achado foi baseado em dados do telescópio espacial Spitzer, da NASA, que colheu suas observações antes de ser aposentado em janeiro de 2020. Com sua capacidade de observar no infravermelho, o satélite consegue ver além das nuvens de gás e mapear com maior precisão a distribuição de poeira e estrelas. E aí, para gerar uma visão tridimensional da distribuição de estrelas e nuvens na região, eles lançaram mão dos últimos dados do satélite Gaia, da Agência Espacial Europeia, que indicam distância e velocidade para um número enorme de estrelas em nossa galáxia. Foi o que permitiu identificar a estrutura, composta por estrelas jovens que se movem praticamente à mesma velocidade e na mesma direção do espaço. O trabalho foi publicado no periódico Astronomy and Astrophysics e tem como primeiro autor Michael Kuhn, do Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, mas contou também com as participações dos brasileiros Alberto Crone Martins, da Universidade da Califórnia em Irvine, Rafael de Souza, do Observatório Astronômico de Xangai, na China, e Emile Ishida, da Universidade Clermont-Auvergne, na França. Cássio, resultado super interessante e olha, eu vou te falar, quando eu vi isso evoca os meus pesadelos de irrelevância cósmica. Pelo seguinte, a gente tende a pensar na Via Láctea por uma questão, acho que de autoestima mesmo, como uma vistosa galáxia espiral, bem arrumadinha, dessas mais bonitinhas que a gente encontra por aí no universo. E quando a gente tenta entender a estrutura dela pelo lado de dentro, a gente vê que as coisas são muito mais bagunçadas do que talvez a gente gostaria. Essa estrutura que eles encontraram, primeiro, é uma evidência dessa bagunça. Talvez, não sei, eu queria te ouvir também sobre hipóteses, né? Pode ser sinal de algum evento de colisão, apesar de serem estrelas jovens. Qual é a explicação para essa distorção? Mas para mim está claro cada vez mais que a Via Láctea não é essa galáxia modelinho assim, bonitinha, tá cheia de rebarba aí, né? Exato. A gente, acho que por comodismo, né, que é pensar numa galáxia espiral, essa bonitinha, perfeitinha, chama-se Grand Design, que é o termo, né, para dizer que é exatamente como a gente gostaria que fosse e que seria modelo para as outras, né? Então, os braços espirais bem definidos, a barra bem definida e coisas desse tipo. O que eu vejo, bom, a primeira coisa é uma grande ironia, né? O grupo aí de brasileiros quebrou o braço, né, da galáxia, esse braço que passa por aqui, o braço de Sagitários,
mostrando que tem uma pequena falha. Bom, tem duas coisas aí. A primeira que você falou, exatamente um ponto bem importante, que a gente tende a pensar, ou quer pensar, como uma galáxia desse tipo, Grand Design, né, que tem aí perfeitinho, os braços bem definidos. Quando na verdade não é, né, não deve ser, a gente já tinha uma ideia, porque nós estamos numa posição intermediária entre dois braços e a gente observa um efeito parecido com esse, que chama-se Orion Spur. Orion Spur, assim, mais uma coisa que você pode visualizar em torno do Sol, uma estrela de xerife, né, tudo meio que irradiando, né, quando você vê que não faz parte de braço nenhum. Não tem uma estrutura ali que você possa mapear como sendo o braço. E a outra coisa é que a gente tem a nossa ideia de braço espiral, mesmo que possa ser bagunçado ou não, baseado numa metodologia que tem muita incerteza na determinação da distância. Para fazer o mapeamento dos braços, a gente precisa da posição no céu desse braço e a distância até lá. Porque aí a gente vai reconstruindo, quando olha de cima o mapa, a gente vê, né, a estrutura que está marcada. Mas se você olhar bem o mapa do qual partiu essa ideia de braços espirais e que depois foi melhorado, você não enxerga nada. Não enxerga absolutamente nada, nenhum padrão espiral. É conseguido um padrão espiral, um traço onde estão os braços esperados através de um ajuste de um modelo matemático, que fica um melhor ajuste, mas ainda assim, se você pegar o valor de face daqueles dados, você não enxerga braço nenhum. Então, moral da história, deve ter muita coisa nesse sentido quando a gente olha para os outros lugares. E conforme a gente for olhando mais para longe, essas incertezas na medida vão aparecer. O que é legal, né, nesse trabalho é que eles usaram o Spitzer. O Spitzer infravermelho, ele é muito pouco afetado pela poeira, então ele consegue atravessar, entre aspas, né, a luz que vem dessas regiões, atravessa as nuvens de poeira, e a gente consegue ver, e usou os dados do Gaia, que não tem nenhuma inferência, não parte de nenhuma suposição mais elaborada para fazer a determinação da distância. É baseado em trigonometria pura e simples de paralaxes. Então, quando a gente faz qualquer teoria, né, baseada em princípios primeiros, ela é muito sólida, porque os princípios primeiros são praticamente inderrubáveis, né? Quando a gente fala de trigonometria, o famoso seno, cosseno, cateto, hipotenusa, e isso é básico. E quando conseguimos tirar uma distância com essa metodologia, você pode cravar que ela é muito precisa. Então, agora, com essa metodologia muito precisa e marcando a posição dessas regiões de estrelas jovens, tem até a nebulosa aí da água, onde estão os pilares da criação, tem M17, são nebulosa da Roseta. Quando você consegue enxergar esses bichos todos e assinala uma distância muito precisa, você está dizendo a posição, a região do céu, o telescópio te dá, e aí quando você tenta construir, você não acha o padrão de um braço atravessando aquela região. Essas regiões, inclusive, de formação de estrelas, elas estão, principalmente a nebulosa da Roseta, ela está muito para a direção do centro da galáxia. E justamente para essa direção, a metodologia mais usada, que é de rádio, observar essas regiões em ondas de rádio, falha bastante. Tem um problema ali com as equações, então as incertezas são muito grandes. E agora, com essa metodologia, cravou a posição dessas regiões, e quando a gente vê essa quebra, né, a gente vê quase que uma entrada, um afastamento exatamente desse padrão espiral esperado. Muito interessante, e para mim, para finalizar, me diz exatamente isso. A gente quer que seja uma coisa, mas a galáxia, a Via Láctea, não tem obrigação nenhuma de servir aos nossos desejos. Duas perguntinhas rápidas. Sem o Gaia, isso não tinha como ser feito, né? A gente não tinha dados suficientes. E a outra coisa é o seguinte: a tendência é encontrarmos mais estruturas como essa conforme a gente começa a garimpar, porque agora é pegar aquela montanha de dados do Gaia, usar observações acessórias e começar a tentar transformar a base bruta de dados no mapa mesmo da galáxia. Vamos achar mais coisa como essa? Pai Cássio diz que há outras como essa ou não?
Pai Barbosa vai te ensinar, vai realmente mostrar várias coisas que estão desviando do nosso conceito de galáxia. Isso me lembrou outra coisa, viu, Salvador? Aquele mapa ali que você mostrou, né, que tem ali o desenho de onde estão as regiões, elas estão saindo, é uma figura que apareceu aí num artigo do autor que está liderando, o Robert Benjamin, se não me engano, que trabalhou com os dados do Spitz. Ele foi pesquisador principal de um grande projeto de mapeamento lá do plano da galáxia. Mas aquilo ali é artístico. Não é só o fato dele não poder ter saído da galáxia para enxergar aquilo. Os dados que foram utilizados para aquilo lá têm as mesmas incertezas dos que eu mencionei dos dados de rádio, e simplesmente está ali como se nada tivesse com problema nenhum. Então aquele negócio é uma ilustração. As regiões de formação de estrelas que aparecem meio rosinhas, elas realmente estão naquela direção, mas agora confiar 50% naquelas distâncias que determinam o padrão espiral, eu não confio. E quando eu digo eu digo muitos dos meus amigos que trabalham, porque a gente trabalha exatamente no infravermelho com regiões de formação de estrelas e medidas de distância. A gente não usa o Gaia porque é mais longe, o Gaia tem uma certa limitação geométrica, né, de distância, e a gente tenta enxergar mais longe com outra metodologia. Mas esse pessoal aí do grupo que eu trabalho, dessa área que trabalha, usa esse gráfico aí só para, sabe, aparecer na foto, porque realmente ele não é nem um pouco confiável para mostrar como realmente a gente espera que seja o mapa da Via Láctea. Era só o que faltava, né, Cassião? Além da gente estar numa estrela comum de uma galáxia qualquer, que nem é a maior aqui da região, além de tudo é feia, danada. Ela é perturbada por todos os lados aqui, né? Querer que ela mantenha o padrão Grand Design, o padrão aí que serviria de metodologia, né? Como é que é? De comparação com as outras, não daria muito para esperar que com todas as perturbações já engoliu galáxia, está engolindo galáxia, e realmente era pedir demais. É isso aí, estamos começando aqui o nosso programa, lembrando que hoje excepcionalmente não estamos ao vivo, estamos no horário de sempre, mas programa gravado para permitir que eu estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas depois desse programa gravado, se você quiser passar, você pode me ver ao vivo lá no Quinta Chamada do My News a partir das 8h30. Estarei lá, já conseguirei retornar aqui para poder fazer o próximo programa ao vivo às 8h30. E claro, alguns avisinhos aí, como sempre. Procure a gente nas redes sociais, você encontra o Mensageiro Sideral no Facebook e no Instagram, em /Mensageiro Sideral. Você também pode me encontrar no Twitter em @Salnog. O Cássio tá lá no Twitter em @CássioLeandro. E claro, você sempre pode nos apoiar aqui para que a gente continue a produzir esse conteúdo bacana no canal. Como? Bom, você tem o botãozinho aí no YouTube do Clube Sideral, você pode se tornar membro, escolher o nível mais adequado para você e continuar apoiando a gente. Você pode, hoje, excepcionalmente não tem superchat porque não estamos ao vivo, mas tem o Valeu, né, que é o superchat do não ao vivo. Você pode mandar um para nós aí se você quiser. E você pode também nos dar um Pix, tem aqui o Pix do Mensageiro Sideral. Você pode mandar uma contribuição qualquer, depois eu e o Cássio vamos tomar uma Coca-Cola, ou se for fim de semana, uma cervejinha. Por falar nisso, queria agradecer o Antônio Marcos Gomes de Oliveira e o Cristiano Otaviano por terem mandado um Pix para nós na semana passada. Valeu demais, gente. E agora, sem mais delongas, vamos para as imagens espetaculares da semana. Confira aí. Na manhã do dia 21, noite, no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, um foguete Soyuz 2.1B lançou mais 34 satélites da companhia OneWeb. Ligada à europeia Airbus, a empresa está construindo uma constelação em órbita para fornecimento global de internet com baixa latência e alta velocidade, mesmo objetivo que o projeto Starlink da SpaceX. Com o voo bem sucedido, já são 288 espaçonaves em órbita. É um número bem menor que o do Starlink, que já passou de 1.700, mas o plano da OneWeb exige um número bem menor de satélites para ter cobertura global contínua, já que eles são colocados em órbitas mais altas e lentas, a 1.200 km de altitude. A constelação deve ter 648 satélites até o fim do ano que vem, o que inclui alguns de reserva.
E no mesmo dia 21, os astronautas chineses Ni Haisheng e Liu Bomin fizeram uma segunda caminhada a partir do módulo central da nova estação espacial chinesa. Eles instalaram uma bomba de resfriamento e elevaram uma câmera panorâmica no exterior do complexo orbital, em uma jornada de trabalho que durou quase 6 horas e rendeu belas imagens, divulgadas pela televisão estatal chinesa. No dia 19, a NASA realizou um evento online em homenagem ao centenário de nascimento do escritor e produtor Gene Roddenberry, criador da série de televisão Star Trek, Jornada nas Estrelas. Para celebrar, a Agência Espacial Americana decidiu enviar uma fala do próprio Roddenberry, morto em 1991, para o espaço profundo, por meio da Deep Space Network. Confira a mensagem e veja se estamos bem representados junto aos alienígenas que possam escutá-la. The whole show was an attempt to say that humanity will reach maturity and wisdom on the day that it begins not just to tolerate, but to take a special delight in differences in ideas and differences in life forms. If we cannot learn to actually enjoy those small differences, take a positive delight in those small differences between our own kind here on this planet, then we do not deserve to go out into space and meet the diversity that's almost certainly out there. Para terminar, a Agência Espacial Americana destacou como fotografia de astronomia do dia, no dia 21, uma série de imagens de Christopher Go, nas Filipinas, que mostraram o trânsito de 3 luas à frente de Júpiter, no dia 15, Europa, Ganimedes e Calisto. Uma olhada com atenção revela também Io, a 4ª lua descoberta por Galileu, se escondendo sob a sombra de Júpiter por trás. Espetacular! E a CNSA, a Agência Espacial Chinesa, anunciou que o rover Churong acaba de ganhar uma missão estendida, depois de sobreviver aos primeiros 90 sóis, que é como são chamados os dias marcianos, com duração um pouco maior que os da Terra, com cerca de 24 horas e 40 minutos. O rover chinês pousou em 14 de maio em Utopia Planitia e cruzou 889 metros até 15 de agosto, quando acabou sua missão inicial. É pouco menos da metade do que já marcou o odômetro do Perseverance, em metade do tempo que o rover da NASA teve em Marte. Por esse ângulo, ambos parecem estar avançando pelo terreno em ritmo similar e célere. Para efeito de comparação, o recordista de distância percorrida em Marte é o rover Opportunity, que percorreu 45,16 km, mas ele o fez em terreno particularmente benigno e ao longo de mais de 14 anos em atividade, entre 2004 e 2018. Não será surpresa, pelo andar da carruagem, se tanto o Perseverance como o Churong baterem esse recorde. Mas também não há garantias. Em Utopia Planitia, onde pousou o rover chinês, o terreno é mais favorável. Já na cratera Jezero, onde desceu o Perseverance, durante algum tempo cogitou-se até que fosse inviável pousar, considerados os perigos oferecidos pelas formações geológicas. Em compensação, as recompensas científicas podem ser riquíssimas. Em termos de instrumentação, ambos os veículos estão operando muito bem e prometem produzir grandes resultados científicos, mas o Perseverance sofreu em sua primeira tentativa de colher e armazenar uma amostra de Marte. Escolhida a rocha, uma broca foi usada para extrair um pedaço, que no entanto esfarelou e acabou não sendo armazenado corretamente no tubo designado para isso. A equipe planeja tentar de novo com outra rocha em breve. E logo teremos uma parada nesse rally dos rovers marcianos, porque no início de outubro, Marte passará por trás do Sol com relação à Terra, que impede a comunicação entre os dois planetas. Os veículos serão colocados em modo de espera, até que o contato possa ser restabelecido na segunda metade de outubro. Cássio, os jipinhos lá, os dois estão indo bem, mas o Churong em particular me impressiona, porque assim, ele está andando num ritmo super acelerado, inclusive aqui a gente mencionou 15 de agosto, 889 metros, mas depois disso já passou dos 1.000 metros, já fez o seu primeiro quilômetro lá, e a impressão que dá, não sei se você concorda, embora ele seja mais comparável ao Opportunity e ao Spirit, né? Os dois com painéis solares, mais ou menos do mesmo tamanho, o Churong um pouco maior, mas não tão grande quanto o Perseverance, me parece que o Churong tem uma vantagem evolutiva, digamos assim, com relação ao Spirit e ao Opportunity, por ter sido feito muito depois. E diferentemente da NASA, que prefere ser conservadora porque ela já tem um modelo que funcionou,
No caso dos chineses era o primeiro, então eles tinham a oportunidade de fazer mais upgrades tecnológicos. A gente vê, por exemplo, as imagens do Churong, tem muito mais resolução do que tinham as imagens do Opportunity e do Spirit. Parece que esse jipinho aí vai dar trabalho, e assim, aqueles 90 sóis ali era o mínimo, né, digamos. Tanto nos dois lá atrás quanto nesse agora, era o mínimo. E agora, sabe-se lá quanto tempo ele pode durar, né? Mas vai quebrar aquela escrita, né? De antigamente o pessoal falava que produto chinês quebrava rápido. Nem Marte tá quebrando mais, né? Pois é. Fala que é tudo porcaria, tudo cópia. Não, imagina. Uma coisa interessante, né, de a gente falar é que esses projetos todos, né, de jipes, de helicópteros, de naves, eles têm uma duração programada, né, para cumprir os objetivos principais. Então, quando você faz a proposta, tem lá a série de objetivos principais, os secundários, terciários, assim vai. Então, esses 90 sóis era o período que se esperava cumprir essa parte dos objetivos principais. Se pifasse antes, teria sido uma falha. E se completasse e no dia seguinte pifasse, missão cumprida. Então, isso aconteceu com o Spirit e o Opportunity, já aconteceu também com o Curiosity, esperamos, né, que isso aconteça com o Perseverance também. O helicóptero, né, o Ingenuity, também passou já pela sua prova, né, pelo objetivo principal, tá, como a gente chama de missão estendida, que você vai, né, rodando para testar novas possibilidades, fazer outras coisas diferentes dos objetivos principais, e que agora você pode até arriscar, porque se quebrar, bom, já aconteceu e a gente sabe que o limite é esse, a gente não vai poder ultrapassar o limite. E o Churong entrou nessa fase de missão estendida, não teria nem por que a China cancelar agora, e está seguindo em frente muito bem. Lembrando, né, que tanto o Spirit quanto o Opportunity, eles duraram muito mais do que os 90 dias, o recorde do Opportunity foi de 14 anos, com painéis solares, né, então segue aí a mesma logística do Churong, que também é um painel solar, a gente vai ver quanto tempo vai durar, tem aquelas questões de poeira, tampar, tempestade, está sujeito, coisa que os dois, que são baterias atômicas, né, os dois jipes, o Curiosity e o Perseverance, não tem esse problema. Então, vamos ver quanto que vai durar a missão estendida. Muita ciência vai poder ser feita, alguma coisa já começou a aparecer. Eu vi, a gente comentava aqui, né, que o pessoal, será que isso vai chegar a ser divulgado, vai ficar preso? Não. A tendência, né, claro, toda a pesquisa científica é publicada dentro dos seus canais, como ninguém... A China ainda tem uma coisa de não ser muito bem citada, muito bem procurada nesses trabalhos científicos, né, na parte de astronomia, principalmente, mas acaba passando despercebido. Mas já apareceu um primeiro artigo que eu vi com resultados do Churong, ainda, né, na fase de submissão e para ser revisado, mas está começando já, né, 90 sóis, cumpriu o objetivo principal, alguns resultados estão saindo. E eu acredito, aí é um chute meu, né, que essa história dele andar bastante já, né, um pouco acima da média que a gente viu historicamente, justamente porque ele não vai parar para colher amostras, e também tem aquele radar de solo, né, de penetração de solo. Então aquilo, para fazer um scan, né, você vai precisar, pelo terreno e ver diferentes estruturas, é melhor mesmo que seja em diferentes pontos e seguindo aí uma metodologia para você procurar estruturas diferentes e tentar mapear ali como é que fica a relação do que tem por baixo com aquilo que a gente enxerga por cima. Mas bem bacana acompanhar tudo isso. O lado ruim, o lado que não é legal é que com essa tensão toda em cima do Churong, que também não teria por que não ser, né? Quem está abandonado é a Chang'e 5, né? Aquela que está do lado oculto da Lua, e porque a logística aí de comunicação, todo o pessoal que faz essa parte de telemetria está alocado para controlar e manter o JIP. Então, a sonda que está do outro lado da Lua, poucas coisas têm aparecido, poucos resultados têm surgido, e tem experimentos interessantes, né, como aquele do rádio, né, que fica no lado oculto, totalmente blindado da poluição eletromagnética da Terra. Então se esperava
alguns resultados bem diferentes, né? Porque são comprimentos de onda que a gente não consegue observar da Terra por causa dessa poluição. E aí estava se esperando algumas coisas que surgissem. Até agora ninguém falou nada, não tem nada publicado. Vamos ver se daqui a pouco surge alguma coisa. Você acha que pode estar fazendo falta uma Deep Space Network? Você ter sempre uma antena voltada, porque aí você pode usar uma antena pega outra antena pega outro. Faz falta, né? Matou já a charada, exatamente isso. A China não tem uma extensão, né, leste-oeste tão grande assim que permita você ter ali uma extensão como a Rússia tem, né? E eu não sei da questão dos navios que possam fazer isso, parece que tinha um ou dois, mas até então, o que eu tinha ouvido falar, que eles estão todos alocados para escutar lá o Turong e a sonda, né, que agora vai começar a missão de mapeamento do solo, né? Tem um satélite que está lá a missão tripla, então está em órbita de Marte, e vai começar agora sua missão de mapeamento, o que vai deixar esses contatos com a Terra um pouco menos frequentes. Agora, falando em outro canto do planeta ali, do Perseverance e do Ingenuity, o fato do Ingenuity, o helicóptero, não morrer, você acha que tá atrasando a turma do Perseverance ou não? Eles estão de boa. Agora vamos fazer segunda tentativa de colher amostras. Acho que encararam numa boa que a primeira não deu certo. Embora, claro, aquela preocupação. A primeira não deu certo, tá bom, vamos tentar de novo. Quando não der certo a terceira, eles vão começar a suar frio, né? Mas eu acho que nesse momento, pegamos uma rocha errada, quem sabe. Agora, você acha que tá tendo um certo atraso? Porque eu sinto, a NASA sempre foi muito expedita, principalmente nos primeiros dias e semanas após a missão. Não sei se o Ingenuity roubou toda a atenção, e aí eu não vi muitos grandes resultados científicos mesmo preliminares do Perseverance. Tem até, olha só como dá zoom a nossa câmera, olha que legal aquela rocha, olha, estamos interessados nisso, naquilo, mas não teve ainda aquela coletiva de 4, 5 negros para falar, olha, nós achamos um negócio aqui que é muito legal e estamos investigando. Isso ainda não aconteceu. Você acha que o Ingenuity meio que roubou a cena aí nesse começo de missão? E aí já emenda o seguinte, em tese, o Ingenuity está forçado a terminar a missão antes agora da conjunção com o Sol. Então, vocês brincaram bastante e tal, agora vamos para a conjunção, desliga tudo e quando voltar, já foi. Vocês acham que ele vai morrer assim ou eles vão falar, vamos ver se o painel ainda está dando eletricidade quando voltar da conjunção? E vamos ver se a gente continua. O que você acha? A gente fala aqui desde o começo da missão que existe uma certa acomodação desconfortável entre o Ingenuity e o Perseverance. E parece que isso continua ao longo da missão. Olha, que roubou a atenção, né? Roubou a atenção e o coração de todo mundo que estava acompanhando o projeto. Mas eu creio que não seja o motivo do atraso, não, porque fez o dele, tá lá quietinho, né, esperando, acho que tá uns 300, 400 metros de distância, local seguro, esperando a coisa acontecer. Eu acho que é justamente esse procedimento aí de recolher amostras, identificar a melhor rocha para fazer a perfuração, acomodamento ali, na acomodação no tubo, e essa logística que nunca foi feita antes, né? Foi feita em condições aqui de laboratório, que são bem diferentes, e isso é que deve estar dando o atraso todo. Quanto à conjunção, aí esperar acontecer, né, passar aí por detrás do Sol e restabelecer, o que eu acho que eles vão tentar ligar de novo, sim, até mesmo com um teste de resistência, né, para saber se aquele equipamento embarcado conseguiu sobreviver, tem uma resistência para essa variação climática, sem ter todo o procedimento, né, que permite com que ele seja mantido em estado saudável para a próxima missão. Então acho que vão tentar sim, e se funcionar, não tenho dúvidas nenhuma que vão estender mais uma vez a missão. Agora, para quem já entrou de carona, né, então como você está falando, estava com essa birra lá da missão principal, o pessoal do helicóptero deve estar olhando lá para o pessoal do Jeep e falando assim, vocês acharam que nós é que íamos zoar com a missão toda, né? Porque tinha aquela história de ele vai sempre na frente para não cair em cima. Quem tá atrasando agora, quem é o freio de mão, é vocês aí. Então vamos lá, né? Acelera. Usando a poderosa câmera DCAM do projeto Dark Energy Survey, instalada lá no Chile,
astrônomos descobriram no dia 13 de agosto o asteroide mais rápido a orbitar o Sol. Ele dá uma volta ao redor da nossa estrela a cada 113 dias, o que é apenas um pouco mais que Mercúrio, com seu período orbital de 88 dias. Mas o astro tem uma trajetória muito mais excêntrica, ou seja, é uma elipse bem mais achatada, o que o leva bem mais perto do Sol que o primeiro planeta, chegando a estar a 20 milhões de quilômetros da estrela. No ponto mais afastado, em compensação, ele se distancia mais do Sol que Vênus. Catalogado com o código provisório 2021 PH27, o astro tem cerca de 1 km de diâmetro e foi descoberto pela equipe liderada por Scott Shepard, da Carnegie Institution for Science. É raro que asteroides existam em órbitas tão internas, porque é muito mais fácil desestabilizá-las ali por impactos ou efeitos gravitacionais do Sol ou dos planetas. Além de raro, o achado é interessante por refletir com maior intensidade os efeitos da relatividade geral sobre a trajetória de objetos influenciados pela gravidade solar. A primeira aplicação da teoria de Einstein, por sinal, foi para explicar o padrão da órbita de Mercúrio. No 2021 PH27, esse efeito é ainda mais pronunciado, e a teoria newtoniana da gravitação não consegue contemplá-lo. Cássio, meio incomum achar esse bicho aí, né? Aquela coisa. E o que me chamou mais a atenção é o seguinte: o Scott Shepard é normalmente o cara dos transnetunianos, né? Ele normalmente tá olhando lá para fora, achando... aí olhou e achou um aqui dentro. Isso aí é o quê? É um sintoma do potencial todo da DECAM e dos resultados da Dark Energy Survey? É uma coincidência? Como é que você vê no contexto da busca por asteroides esse achado em particular? Olha, falando aí que você citou o resultado, né, da relatividade geral, que foi a primeira aplicação e confirmação, antes de se explicar através da relatividade, tinha uma hipótese de haver um planeta interno, né? Tentaram a mesma solução que tinha ali com Urano, né, que é um planeta mais externo, que perturbava gravitacionalmente, e eles acabaram procurando e achando Netuno. Então, essa falha em explicar a posição na órbita de Mercúrio foi tentada a proposta de um planeta mais interno que causaria esses mesmos efeitos. O planeta ficou chamado, para alegria, né, dos trekkers, de Vulcano, porque estaria muito perto do Sol e faria essas perturbações. Aí, é claro, depois veio a relatividade e acabou com essa brincadeira, mas permaneceu a ideia de haver asteroides nessa órbita interna, porque é isso, ali é o poço gravitacional do sistema solar. Então, é bem esperado que alguns fiquem presos ali e você não consiga perceber, porque estão já justamente perto do Sol. Então, essa ideia, eu acredito que não surgiu do zero, mas sim com essa procura por essa categoria de asteroides, que também acabou ficando batizada de vulcanos, por conta exatamente da dificuldade, né, de você ter. Então, a DECAM foi utilizada, o Shepard pegou noites, né, na verdade nem eram noites, ainda estava observando logo depois do pôr do Sol, justamente para conseguir apontar o telescópio o mais próximo possível da posição do Sol, né, sem ser em cima dele, e conseguiu essas imagens e depois confirmou em outros telescópios, né, lá usando o Carnegie e outros, Las Campanas e uma outra rede de telescópios, que é muito difícil de você apontar bem baixo. Foi isso também que me impressionou da parte técnica, mas conseguiu achar então que seria essa categoria proposta já há muito tempo atrás. E como você bem citou, né, está muito dentro, vai para muito fora, cruza a órbita de Mercúrio, cruza a órbita de Vênus, sofre perturbações do Sol, de Mercúrio e de Vênus. Esperado que essa órbita não seja estável a longo prazo, que ocorra ali um choque, né, que o asteroide acabe caindo num desses três corpos, né, principalmente o Sol, ou ainda possa entrar aí num desvio mais agudo, mais acentuado, que ejete dessa órbita e joga ele para fora do sistema solar. São efeitos, né, que acumulativos, então a gente tem que esperar alguns milhares ou milhões de anos para observar. Não dá para se prever, porque cada perturbação, cada passagem, você tem um elemento a mais diferente que não tem como você ter 100% de medida correta, mas são os próprios, quer dizer, são os efeitos que isso pode acontecer, as consequências, né, dessa proximidade tão grande e atravessar ou passar muito perto desses dois planetas.
E aí a pergunta que eu faço para arrematar é similar à que a gente fez com relação à distorção ali no braço de Sagitário. Devemos achar mais coisa como essa? É um avanço técnico que permite achar? Ou realmente esse objeto deve ser um tipo raro de asteroide, até por essa questão da instabilidade a longo prazo, e não vai ser tão fácil assim a gente achar outros? Eu acho que não vai ser tão fácil, justamente. Eles devem estar lá, devem ter mais, não vai ser único, mas por conta dessa instabilidade, não vão ser tantos assim, que comece a virar uma fé, vou procurar mais um, mais outro, sei que, e como o Mike Brown olhando lá para fora, o pessoal dos TNOs olhando para fora do sistema solar, era 1 por semana, 2 por semana, mas eu acho que nessas condições vai ser bem difícil conseguir achar uma família tão numerosa assim. E agora chegou a hora da gente conferir as dicas de observação do céu de setembro de 2021, com a Beatriz Jordac. Estamos começando mais um Céu do Mês, dessa vez para setembro de 2021, época de início da primavera aqui para o Hemisfério Sul. Eu sou a Beatriz e hoje eu vou trazer para vocês como ver planetas, conjunções e até mesmo constelações no céu desse mês. Então vem comigo! Ao longo do mês todo, Vênus será encontrado bem brilhante na direção oeste, no final da tarde e começo da noite. Bem menos brilhante, Mercúrio será visto logo abaixo de Vênus. Júpiter e Saturno serão observados ao longo do mês todo e já no começo da noite. Você encontrará esses planetas razoavelmente próximos um do outro, com Júpiter sendo o planeta mais brilhante e Saturno o menos brilhante. A gente chama de conjunção o fenômeno no qual dois objetos celestes aparentam estar bem próximos um do outro no céu. Nesse mês em especial, nós teremos 3 conjunções diferentes. Bem no começo do mês, no dia 5 de setembro, você vai poder ver o encontro entre o planeta Vênus e a estrela Spica, na constelação de Virgem. O melhor horário para observar essa conjunção é logo no começo da noite a oeste, que é aquela direção mais ou menos onde o Sol se põe. Já no começo da noite do dia 8 de setembro, é momento de ver a conjunção entre a Lua e o planeta Mercúrio, também na constelação de Virgem a oeste. E já no dia 9, a Lua estará mais próxima do planeta Vênus, sobre a mesma constelação. No mês passado eu comentei aqui no Céu do Mês que Saturno e Júpiter entrariam em oposição em agosto. Isso aconteceu. Agora é vez de Netuno, no dia 14 de setembro. Esse planeta em especial só pode ser visto através de telescópios. E esse será o melhor momento para apontar o seu equipamento para ele. Porque ele vai estar numa posição diametralmente oposta ao Sol no céu, Netuno estará mais brilhante. Se você tiver um telescópio, aproveite e aponte para a constelação de Aquário à meia-noite, que é mais ou menos o melhor horário para observar Netuno. Dia 16 é dia de conjunção, dessa vez entre a Lua e Saturno, na constelação de Capricórnio a leste e no começo da noite. Já no dia seguinte, no dia 17, a Lua se aproximará mais de Júpiter, sobre a mesma constelação. O dia 22 marca o início da primavera aqui para o Hemisfério Sul, precisamente com o equinócio que vai acontecer às 4h21 da tarde, no horário de Brasília. Nesse dia em especial, todas as regiões da Terra terão o dia com a mesma duração que a noite, cerca de 12 horas. Quando a gente fala de mudança de estação, a gente também fala de mudança das constelações no céu. E a constelação característica da primavera aqui para o Hemisfério Sul é a constelação de Pégaso. Essa constelação fica próxima à galáxia de Andrômeda, a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea, a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Aproveite porque essa é uma boa época para observar a galáxia de Andrômeda. Procure ela a norte na madrugada. Ela inclusive pode ser vista a olho nu, mas é claro, em lugares de baixa poluição luminosa. Vamos dar uma olhada nas fases da Lua para setembro de 2021. No dia 6 de setembro teremos Lua Nova, que é o melhor momento para vocês observarem o céu, porque a gente não vai ter a luz da Lua atrapalhando as nossas observações. Já no dia 13, teremos o quarto crescente. No dia 20 temos Lua cheia e finalizando no dia 28 de setembro, teremos a Lua em seu quarto minguante. Esses são os principais eventos e dicas de observação para setembro de 2021. Se você quiser saber mais e não perder as datas, me siga nas minhas redes sociais. Até o mês que vem e bons céus!
Bom, e agora a gente tem uma participação muito especial aqui na Semana no Sistema Solar para compensar o fato de que não estamos ao vivo. Temos uma entrevista com Charles Duke, astronauta que se tornou o mais jovem a andar na Lua em 1972 na missão Apollo 16. Nós conversamos com ele por ocasião de sua vinda ao Brasil para o lançamento da exposição Space Adventure, que abriu nesse dia 26 de agosto no estacionamento do Shopping Eldorado, em São Paulo, e traz diversos artefatos do programa espacial americano, com ênfase nas missões Apollo. Confira aí a conversa que eu tive com ele. Mr. Duke, let me just say it's a huge honor talking to you, and I'd like you to thank you for the time to do this. And I'd like to start off with the exposition that's going to happen in Brazil, that's bringing you here. And we now live in a time where we can say there's a sort of crisis of confidence in science. We see people questioning vaccines. We see a lot of trouble with, we have flat earthers, for God's sake. And of course, you from the Apollo era are very familiar with this, because there are people that still don't believe you went to the moon. And I'd like to ask you how important it is, especially at this point in time, to have an exposition, a great exposition from Apollo, to remember the public what science is truly capable of. Well, I think it's very important to continue the legacy of Apollo through exhibits like Space Adventure. This would be the biggest exhibit ever in South America, and you're very fortunate to be in Sao Paulo to have this exhibit. It has a lot of artifacts, a lot of history of the Apollo program, objects that are full size, like the lunar module, the command module, spacesuits, all of these things that give you the history and the technologies that went into building these things so many years ago. 20,000, hopefully 20,000 Brazilian students will be able to attend, no charge. And they will be able to get inspired, we hope, in science, technology, engineering, and math. So that's part of the reason for the exhibit. And the reason, just to bring history alive, this is a tremendous exhibit with the artifacts that have been brought there and collected, and will be on display. You can spend hours. If you're like me going to a museum, this would be like going to a museum, and I could spend hours reading every panel, because that's the way I'm wired. So I think you're going to be really impressed and enjoy those that come. We recommend everybody come, of course, and everybody that comes will be thrilled, I think. Fantastic. Now I want to go back in time and remember the first time you entered the program. You were from the 5th astronaut group at that point in time, 1966. There was just Apollo ahead. I wanted to know your motivation to go into NASA and apply for the astronaut program. Did you want to go to the moon? Because this was just ahead of you at that point. Well, I didn't think I'd have a chance to go to the moon, but I did want to be an astronaut. I had met astronauts while I was working on the Apollo guidance and navigation system at MIT, and they were very enthusiastic, very gung-ho, excited about this career. And I realized being an astronaut is the best job you could have as a test pilot. So my goal was, after MIT, was to be a test pilot. And when I graduated from that, I had all the credentials, and now I just had to wait on NASA are you going to have some more astronauts? And sure enough, 2 months after I graduated from test pilot school in summer of 1965, NASA says, we're looking for more astronauts to be in the Apollo program. And I said, that's me. And so I applied and got selected.
And that started my adventure. 10 years of 6 years of Apollo, and then 4 years of a space shuttle. I didn't fly space shuttle, but I worked on it before I departed. So my motivation was to have the best job you could have as a test pilot. Yeah, and in July 1969, you were one of the astronauts that served as Capcom for Apollo 11, and you were on duty when the actual landing happened. And it's funny because your answer to Neil became almost as famous as his words as he landed on the moon. Do you know why NASA chose you for that pivotal phase of the mission? Why were you there at that time? Well, I had been what was called support crew on the previous mission, Apollo 10. And the Apollo 10 was a dress rehearsal of the landing on the moon. As far as procedures go, we flew to the moon with the lunar module. The lunar module wasn't capable of landing on the moon, so we had no flight plan that would actually land them. But we did have a flight plan that they would start their descent, check out the lunar module, start their descent, and then make an abort and come back into orbit. And so I was Capcom for that. And that was so successful that the flight director, Gene Kranz, asked me, and Neil Armstrong asked me, said, "Hey, you're not supposed to be with us, but we want you to come and be part of this crew and part of this mission control team." And so Neil asked me to do it, and also Gene Kranz. And so I just shifted over with everybody else that had been there on Apollo 10. So I was very fortunate to have that experience from Apollo 10. It put me in the place of being there again with this historic landing. And it was an exciting 12 minutes of landing on the, let me tell you. I can imagine that. And what was the most dramatic moment for you? Following Neil and Buzz to the surface as Capcom for Apollo 11, the flight of Apollo 13, for which you were a backup, or making your own landing with Apollo 16? What was, the most tense, most dramatic for you? Well, I think I was more tense in mission control on Apollo 11 than I was when I actually landed. When you're landing in the spacecraft, you got a view out the window, and you got all the systems, and all the dynamics are there, and so you're continuing on. Everything's looking really good, so you get this feeling of we got it made. We're going to do it. Whereas in mission control, you're just looking at a little screen with numbers and data, and no TV and no actual. You're just sort of imagining what they're seeing and what they're doing. So the tension gets really high in mission control because of these problems that creep up, especially in Apollo 11. And so I found it was the tension. Looking back now, the tension certainly in Apollo 11 in mission control was, in me anyway, was a lot more than it was when I was actually doing it. And we came to know later that President Nixon at the time had a speech ready in case Neil and Buzz didn't make it back from the moon. What about you guys in mission control? Did you train for that eventuality and had protocol ready for the case it had a serious problem? We had practiced a lot in simulations, and more than once we had crashed and didn't survive. So we knew that if we didn't do it right, and the machine didn't perform to specifications, we could have trouble. So we realized that there was some problem that could develop
10 feet off the ground where the engine tilted you over and you didn't have a chance to recover. We practiced that. But the probability of that happening was extremely finite. And so we didn't worry about it. If it happens, it happens. But your focus is on success. And so we practiced the crashes, we practiced the landings, well, let me say, we didn't practice crashes on purpose, but that's just the way the simulations would go. And I probably, in my time in Apollo 13 and Apollo 16 and 17, I probably crashed on the moon 1,000 times in the simulator. And it was, you knew if this thing happened to you, very rare, but if it happened, you're dead. But you didn't worry about it. You were just focused on success, I guess is the way I should say it, from mission control and the crew standpoint. So you'd say politicians were more worried about the possible outcomes that you guys who were actually doing it and focusing on what was needed to be done to big success. Yeah, we were the technical side of it. We didn't, if we kill somebody, we'd be very disappointed and very sad that we'd lost friends. But we didn't have, like Nixon, we didn't have a letter or a statement that said, well, we've lost the crew and, whatever he was going to say. But that wasn't part of our psyche, I guess. That was a more political side. We were more interested in a technical side. If something did happen, like on Apollo 13, our focus was what happened and why did it happen and how do we get out of this problem? And so the technical engineering side was for me more important than the successful talk or the unsuccessful part of it. And during your flight to the moon, after the LAM separated, you had problems that almost prevented you guys from landing. And there were only 5 orbits to make a final call. What was passing through your heads at that time, waiting for them to decide whether you should try it or not? Well, when it first happened, my heart sank, because we were 1 hour away from landing. And when he said this engine is not working right, that meant an abort. And my thought was, oh God, we've come 250,000 miles. I've trained for 2 years. I could see my landing site down there, which is 8 miles beneath me, and they're telling me to come home. What a bitter pill that would have been. And so we just waited, and we came around the backside and they looked at the data and they said, well, stand by, you guys. We'll let you know, but sort of get back together. We started getting closer together in case we had to just, rendezvous and dock up again. And it took took 2 revolutions. And for them to decide that, hey, we can't fix it, but we know what's wrong, and here's a workaround. And so Mattingly was given a workaround that to give us a secondary way to control the engine. And now we're back within the mission rules. And so they gave us a go for landing, and we came around, and that was actually 6 hours late. If it would have been 8 hours late, our landing site would have moved out from under us. We were in this orbit and the moon's rotating. And so it would have been given us, we wouldn't have had enough cross range to make it. But they fixed it, and not fixed it, but gave us a workaround in it. And so we were successful. And of course, we were elated. Man, they're going to give us a chance. And so
And that says a lot about the Apollo system, right? That you had workarounds upon workarounds, even when you had a almost catastrophic failure with Apollo 13, you were able to bring the crew home. So Apollo was very robust, I think. Yes, it was. Yeah. Probability of success in Apollo was extremely high, over 99%, I think. So even with this complicated machine that you see over my shoulder, it was an amazing machine, well built, well maintained, and so we had great confidence in it, even in spite of Apollo 13. We fixed that problem, and so we were going to be successful, and so we were. And you lived on the moon for 3 days. How did you feel spending so much time there? Did you miss it after leaving it? Oh yeah, we didn't want to leave. We were so excited. We begged 2 more hours, guys. Give us 2 more hours. And they said, "No, it's time to come on. We low on power. Get back in." It was enthusiastic. We were enthusiastic the whole time. We had 3 rest periods, of course, so we did get some rest. But the rest of the time, we were focused on the flight plan, the traverses, what we were going to do. We reviewed all of those things and what we were going to do the next day, and made sure everything was ready to go, cleaned up as possible with the suits. And so our focus was excitement. Let's go, let's get outside. We got another objective today, and we're going to go to Stone Mountain and climb that mountain in this car, and so we were just pumped up with enthusiasm and excitement and energy. We never lost that, John and I, the whole time we were on the moon. You listen to the transcripts, and we were having fun. Okay, proceed, please. Okay, well, we were just having fun, and it was a tremendous, exciting 3 days. And like I said, we didn't want to come back, but we had to. And speaking of fun, you jumped almost a full meter up and fell over backwards on your life support backpack. Was that a sign that you were getting, perhaps you guys were getting overconfident while exploring the moon in those later missions? I wouldn't say overconfident, but I would say I learned a lesson. Don't do anything on the moon or in space that you hadn't practiced on Earth. And we had not practiced a high jump. We were doing the Moon Olympics, if you will. And unfortunately, if you watch John, he jumped and he came down straight. But when I jumped, I straightened up, and my center of gravity went backwards, and I went over backwards. And that was scary. The only time in the whole mission where I had a moment of fear. And I said, do something. So the thought had come to me, roll right. So I rolled right and landed on my right hand and my right leg. And that was enough of a cushion. So when I hit the backpack on the moon, it didn't break. And I landed hard straight on the backpack. I might have been in deep trouble. But my heart was pounding, and it was a scary moment, but I was okay. And so here I am to talk to you instead of being still up there on the moon. And with Apollo 16, you became the youngest person to be on the moon. Did you expect that 50 years later, you'd still be the youngest person to be on the moon? No way. I hope that I get to give this title away to the next astronauts that land on the moon, and I'm still alive. But I don't want to be the oldest person that walked on the youngest person that walked on the moon at 90 years old, or I'll be 86 in October. So I'd like to give this title. Here you can have to be the youngest person that walked on the moon. So anyway, it was no big deal. That was a four months, if you will, difference. Jack Schmitt, who was the last man on the moon, Apollo 17, his birthday was in July,
he just turned 86 and I was in October, so it was just a 4-month difference. But NASA made a big deal of that, but not so much for me. and now we're headed back to the moon with Artemis, and some people think we are now getting in a new space race. Instead of US versus the Soviets, it's now US versus China. Do you feel it's like that again? You have a unique perspective on the first space race. Is this a space race right now? I'm not active in the program, so I can't tell you what that attitude is at NASA in the astronaut office. But I know everybody wants to be first back on the moon, and we're working very hard with Artemis, and our program seems to be on track. And I'm helping with the lunar rover, the lunar terrain vehicle consulting. So I think that we want to be first back again after to come back to the moon, but I don't think it's such a race that that we would consider being second, having lost. It's not that kind of race. We're in a technological race, I guess, more than a place to land first. But our program seems to be proceeding. The Congress might say, that's it, we don't want the space program anymore. So you never know. But NASA seems to be adequately funded right now, and Artemis seems to be going on track. And so hopefully this decade, sooner than later, we're going to have another crew on the moon. And to wrap things up, because I know we're out of time, what do you feel is the ultimate fate of humanity in space? Do you think we're going to colonize space? What do you think about that? Well, I think we got God's given us a great planet here to live on, and it's we don't have to walk around in spacesuits here like if you were in Mars and tried to colonize Mars. Every time you go outside, you got to have a spacesuit on. That doesn't seem to me to be the way to live. And I wouldn't mind going to Mars for 2 months exploration, but to live there would not be very thrilling, I don't think. So I see us continuing to go to the moon, maybe to Mars eventually, but that's probably the limit of exploration for humankind. Is Mars. It's a long way, a lot of exposure to cosmic radiation, and so it's something that's, I think, in the heart of people to explore, to go, and whether you do that undersea or in a microscope or in a telescope or just in the human experience, we're wired to learn and to discover and to utilize these discoveries. Mr. Duque, it's been a pleasure. I look very much forward to meeting you in person when you come to Brazil. Looking forward to my return to Brazil, Salvador. Thank you very much. I enjoyed it too. Thank See you you. in a couple of months. É isso aí, com essa entrevista de luxo, vamos chegando ao fim, Cassião, deste programa, excepcionalmente não ao vivo, mas semana que vem a gente tá de volta com certeza, e aí sim para responder as perguntas de todo mundo, fazer Q&A bonitinho e ao vivo batendo papo com a galera. Cássio, obrigado, deixa aí sua mensagem final para a gente encerrar esse programa. Não, eu que agradeço mais uma vez, baita entrevista bacana, né? Mais um dos que caminharam na Lua, e espero que logo tenham outros também. E deixar um abraço do passado para o nosso Celso Paganelli, né, que está sempre falando de viagem no tempo. Aí, Celso, eu estou mandando um abraço para você do passado e você está me vendo aí na quinta-feira. Um grande abraço e semana que vem a gente está de volta nesse bate-horário e no bate-canal regular de sempre. É isso aí. Muito obrigado a vocês que nos assistiram hoje. Não se esqueça de dar uma forcinha para o nosso canal e voltem sempre. Deixa o joinha, se inscreva por aqui e voltem sempre, porque a gente está sempre produzindo conteúdo bacana e tem muito mais coisa vindo aí ainda neste ano na exploração espacial. Um grande abraço para vocês, cuidem-se bem,
A pandemia não acabou, tá melhorando, mas não acabou. Se a gente deixar escapar, as coisas se complicam. Evite sair, se precisar sair, máscara, distanciamento, máxima segurança possível. Um grande abraço a todos e saudações siderais.